Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Deixa eu te dizer uma coisa, a guisa de introdução. Você sabe o que significa inútil? Em vão. A palavra inútil é aquela lá em Eclesiastes traduzida por vaidade. A palavra significa vão, vácuo. A palavra significa engano, falso, sem valor, e a que eu mais gosto. Porque a raiz dessa palavra hebraica vem de uma palavra que pode ser traduzida por bafo. Bafo. Não é vento. Porque o vento faz alguma coisa. O vento faz algo. Bafo não altera nada. O tradutor traduziu por inútil, traduziu por vaidade lá em Eclesiastes, a mesma palavra. Mas quando você começa a entender o que o texto está dizendo, o texto está dizendo assim: bafo será, bafo será, bafo será, se o Senhor não fizer. Ele vai tentar edificar, ele vai tentar construir uma família, ele vai tentar guardar a cidade, e tudo isso vai ser bafo. Deus está estabelecendo aqui um princípio para mim e para você, o seguinte: Deus é extremamente necessário na sua vida para fazer da sua vida uma vida útil. Você pode viver essa vida aqui na Terra 80, 90, 100 anos. Você pode viver e você consegue vivê-la sem Deus. Na sua cabeça você consegue vivê-la sem Deus. Porém, a sua vida de 80, 90, 100, 120 anos será um bafo. O sujeito trabalhou, ganhou dinheiro, conquistou as coisas, teve uma família, casou, teve filhos, teve netos. A família dele está cheia de gente. Mas no final, o coração dele, lá no íntimo, ele sabe. Ele olha e fala assim: rapaz, me falta algo. Eu tenho tudo, mas o tudo só revela o vazio que há dentro de mim. Eu conquistei coisas tremendas, mas tudo aquilo que conquistei só revela a profundidade do vazio que existe dentro da minha vida. Você não precisa de abrir. Escute aqui, vamos raciocinar um pouquinho. O Salmo 14, o verso 1, a Bíblia diz assim, escute: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Salmo 14, verso 1. A nossa Bíblia usa a palavra insensata. A Bíblia, na versão que os batistas usam, usa a palavra nécio. Diz os nécios no seu coração, não a Deus. O Salmo 14 está dizendo que chegaria um tempo que os homens seriam tão depravados, tão corruptos, que diante de tanta corrupção e diante de tanta depravação, eles olhariam para cima e diriam: não há Deus. Deus não existe. Bom, por que ele diz que Deus não existe? Porque ele se tornou um humano tão depravado, e este humano tão depravado não consegue discernir as coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Bom, eu que me tornei um ser humano tão depravado, só consigo ver aquilo que o olho enxerga. Eu não consigo ver além do que os olhos veem. Eu só consigo ver isto. Porque você que é crente sabe que toda realidade visível fala de uma realidade invisível. A gente não vai participar agora de manhã, mas a gente vai participar à noite da ceia. A ceia é uma realidade visível. Mas é só visível? Não. Você que é crente sabe que ali existe uma realidade invisível. Você que é crente sabe, o batismo é uma água sendo derramada sobre a cabeça de um homem, de uma mulher, de uma criança. Bom, você está vendo aquilo ali, mas é só aquilo ali? Não, você sabe que
é uma realidade visível que comunica uma realidade muito maior invisível. Você que vem na igreja, você acha que a igreja é só isso que você está vendo? Bom, a igreja não é só o que você está vendo. Embora eu vejo, embora eu sinta, eu posso tocar, esta igreja visível se aponta apenas para uma realidade muito maior, de uma igreja invisível. Essa que não morre, essa que é poderosa, essa que é triunfante, essa que é gloriosa. Essa visível aponta para uma realidade invisível. Só que o Salmo 14, o verso 1 diz que os homens chegariam a um tempo que eles seriam tão depravados que eles não conseguiriam ver além da realidade visível. Eles só veriam esta realidade visível. E por só ver esta realidade, a conclusão que eles chegariam é: não a Deus. Eu não sei se você já conversou com alguém que se diz ateu. Eu não sei se você já teve esta loucura. É tenso. Porque todo ateu, quando você conversa com um ateu, sabe o que ele se acha? O que ele se julga? O que ele se avalia? Ele se julga mais sábio do que você que se diz crente. Conversa com um ateu, o ateu sobe num pedestal e ele pensa o seguinte: eu sei que Deus não existe, você que acredita nesse Deus, você é bobo. Eu sou sábio. Aí vem Tiago, e Tiago diz para mim e para você o seguinte: que existe a sabedoria terrena, a sabedoria carnal, a sabedoria demoníaca. E existe a sabedoria espiritual. Bom, o ateu que diz o seguinte: Deus não existe, se julga mais sábio. Mas ele, na sua sabedoria, só apenas se revela a sua mais pura ignorância. Aquele que se julga sábio em achar que Deus não existe, na verdade é o mais tolo dos tolos. A Bíblia está dizendo, diz o insensato. Insensato é o tolo, nécio, é o louco. Diz esse que se julga sábio aos olhos dos homens que Deus não existe. Pois é, eles subiram num pedestal e chama você, crente, e eu, crente, de tolos. Na cabeça dele, quem é tolo é você, mas na cabeça de Deus e no pensamento de Deus, o tolo é aquele que não acredita na sua existência. Um escritor diz o seguinte, que a maior prova da existência de Deus é o fato que não se pode provar a sua inexistência. A maior prova da existência de Deus é o fato que não se pode provar a sua inexistência. O insensato diz, não há Deus. Embora ele diga, ele não pode provar a inexistência de Deus. E talvez o fato de ele argumentar que Deus não existe acaba mostrando que de fato Deus existe. Porque se não existe, por que incomoda tanto ele? Se não existe, por que ele busca tanto provar a sua inexistência? Bom, quando um ser humano quer tirar Deus da vida, da sua existência, esse ser humano se torna um bafo, um vácuo. Aí esse ser humano e a nossa sociedade está querendo fazer isso há anos, há séculos, tirar Deus da vida. E aí Deus, quando sai de cena, Deus vê uma sociedade totalmente corrupta, depravada, os homens enlouquecendo, os homens se matando. Por quê? Porque tudo o que queriam é tirar Deus da sua vida. E o que chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão de que a vida sem Deus é inútil, é um vácuo. Aí vem esse salmo, irmãos. O salmo começa dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar, deixa eu trazer a sua memória aqui um pouquinho. A palavra edificar é aquela que lá em Gênesis, quando Deus adormeceu Adão, pegou da costela de Adão e transformou numa mulher. A mesma palavra edificar, hebraica, é a mesma palavra usada lá em Gênesis e traduzida por transformar. A Bíblia está dizendo o seguinte: se o Senhor não transformar a casa, se o Senhor não construir a casa, foi o que fez com Eva. Se o Senhor não edificar a Eva, se o Senhor não transformar a costela em Eva, não adianta. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se Deus não estiver com você e se Ele não fizer, embora você lute por fazer, você trabalhe para fazer, luta, acorda de manhã, trabalha o dia todo, o resultado vai ser um vácuo. Portanto, o que é a maior loucura de um homem? A maior loucura de um homem é achar que ele não precisa de Deus. Aí você vê uma sociedade infeliz. Por que infeliz? Porque quer tirar Deus da sua própria existência. E a nossa vida é inútil sem Deus. Aí você vê gente que por estar infeliz quer casar e pensa o seguinte: o dia que eu casar vou ser feliz. Aí o que faz? Casa. E aí o que o casamento revela para esse?
revela a sua mais pura ignorância, a sua mais pura infelicidade. Casou para ser feliz. Aí ele pensa o seguinte: rapaz, não encontrei felicidade, eu vou ter um filho. Eu preciso ter um filho, porque o dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. Aí ele vai lá, ou ela, né? Estou usando ele ou ela, tem um filho. Aí tem um filho, o filho cresce. Aí, rapaz, tive um filho, mas me falta algo. Vou ter mais um. Daqui a pouco tem uma penca, tinha um time de futebol. O que está provando para ele? Está provando que, na verdade, a sua mais pura ignorância é o fato de achar que isto que é visível se torna apenas essencial na minha e na sua vida. Elaine leu bem aqui, 1 Coríntios 15, 58 e 59. O verso 19 de 1 Coríntios 15, a Bíblia diz assim: se a vossa esperança se limita apenas a esta vida, o que nós somos? Somos os mais infelizes de todos os homens. O mais infeliz não é o que não espera. Escute aqui, um crente pode ser mais infeliz do que um ímpio. Hã? Escute, te explico. Um crente pode ser mais infeliz do que um ímpio. Por quê, pastor? Porque o texto bíblico diz o seguinte: se a nossa esperança em Deus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe o que o texto bíblico está dizendo? Mais infeliz não é aquele que não espera, não é aquele que não crê. Mais infeliz é aquele que espera, mas espera de maneira errada. É aquele que crê, mas crê de modo errado. Bom, pastor, eu posso crer em Deus de maneira errada? Pode. O 1 Coríntios 15, verso 19, a Bíblia está dizendo: se você espera em Deus apenas para esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Você é pior do que aquele que se diz não crer nesse Deus que você diz crer. Não é louco isso? Portanto, o infeliz é quem? Não é o que não crê. O infeliz é o que crê de maneira equivocada. O infeliz é aquele que olha para essa realidade visível e acha que é só ela que existe. Eu olho para a igreja e acho que a igreja é só essa que eu vejo. Irmãos, vou te dizer uma coisa: a igreja de Cristo não morreu. Não morreu. A igreja de Cristo não tem pandemia que para. A verdadeira igreja, o servo de Deus, na verdade, isso é um combustível para ele seguir adiante. O que a gente está percebendo, minha leitura, é pessoal e particular essa interpretação minha, eu estou percebendo que a pandemia veio revelar que muitos que se diziam crentes, na verdade, crentes não eram. Talvez se andavam no meio de crente, fazia coisa de crente, vivia com crente, mas crente nunca foi. Embora no meio do povo de Deus nunca foi. Você pode viver numa garagem para sempre, mas o fato de você viver numa garagem não faz de você um carro. Você pode viver no meio do povo de Deus para sempre, mas o fato de você viver no meio do povo de Deus não faz de você um crente. Consegue compreender? Aí vem esse texto dizendo para mim, para você: você precisa de Deus. Ah, por que eu preciso? Porque em todas as áreas da sua vida vai ser necessário Deus. Ah, pastor, com Deus eu preciso, Ele é suficiente para mim. É. Aí eu poderei casar? Exemplo, na minha ilustração inicial. Posso casar, mas quando eu entrar num casamento, eu vou entender que o casamento é uma realidade visível. Eu vejo, mas que aponta para algo muito maior e invisível. O casamento entre um homem e uma mulher aponta para uma realidade entre o Senhor e a sua igreja. Bom, é isso que estou vendo? É, mas é só isso? Não, é muito maior do que isso. Aí eu venho para a igreja. Eu estou vendo a igreja, pastor, estou vendo, é verdade? Verdade. Mas é só essa igreja? Não, não. Existe uma realidade muito maior. Aí não tem pandemia que para você. Você que compreendeu isso, não tem pandemia, não tem vírus, não tem nada. A Bíblia diz: nada vai se separar esse que entendeu que a sua vida visível, na verdade, só comunica coisas muito maiores e invisíveis. Aí você vem para a ceia, a gente come o pão, a gente bebe o cálice, tem gosto, tem sabor, eu apalpo, eu sinto, é verdade. Embora tenha uma realidade visível, existe uma outra invisível, muito maior. Eu posso ter filhos? Posso. Eu posso ter uma penca, eu posso ter um time de futebol? Posso. Mas é só isso que vejo? Não, 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 não. Os filhos são herança do Senhor. Embora seja uma realidade visível, comunica uma realidade muito maior e invisível. Você percebe que a vida tem outro sentido? E sabe quem é que dá sentido à sua vida? É o Senhor Deus. Eu separei 3 coisas aqui. Pensa comigo aqui.
Usa um pouquinho o cérebro. Vamos junto comigo. Eu disse para você que é inútil a vida sem Deus. Eu separei em 3 áreas, embora o texto se aplique em muitas outras. Primeiro, sem Deus não há objetivos morais. Não há valores morais objetivos. Escute aqui, eu vou te explicar, embora pareça um pouco complexo. Sem Deus não há valores morais objetivos. O verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Escute aqui. Há um filósofo do passado que argumentou isso, eu acho fantástico. Embora eu não vou saber falar como ele falou, mas vou tentar. Ele disse o seguinte: sabe por que você diz que uma pessoa é baixa ou alta? Por que você diz isso? Chega uma pessoa aqui de 2 metros. Aí você diz, olha, alto. Aí você pega um outro, coloca do lado desse de 2 metros, um outro de 1,60 m, aí você chama o de 1,60 m de quê? Baixinho. Por que o de 1,60 m é baixinho? Porque a comparação está sendo com alguém que tem 2 metros de altura. Agora, tira o de 2 metros de altura, fica só com 1,60 m. Pega agora e coloca do lado desse de 1,60 m, um de 1,30 m. O de 1,60 m é alto ou é baixo? Agora o de 1,60 m ficou gigante. Por quê? A comparação. Agora escute aqui. Por que eu digo se algo... Deixa eu repetir. Por que eu digo que algo é errado e algo é certo? Porque existe um padrão do certo, do perfeito, correto? Por existir um padrão do correto, se algo não está de acordo com aquele padrão, é errado. Aí eu vou te dizer uma coisa: quem é o padrão perfeito? O padrão perfeito não é Deus? Ok. Tira Deus da história. Existe o padrão perfeito? Não existe padrão. Tirou Deus da história. Assassinato pode? Pode. Porque não existe certo e errado. Não existe padrão absoluto. Tirou Deus da história. Posso matar uma criança no ventre ou fora do ventre? Pode. Por quê? Porque não existe um padrão. Nós estamos jogados sem lei, sem nenhum padrão na sociedade. Aí coloca Deus. Tem que ser colocado regras. Porque Ele é o padrão moral, absoluto e perfeito. Porque perfeito Ele é, tudo aquilo que estiver fora da sua perfeição é corrupto, é imoral, é ilegal. Então Deus, a mesma sociedade que diz o seguinte: Deus, nós não precisamos do Senhor, a mesma sociedade que diz isso, é a sociedade que vai falar o seguinte: olha, não vão matar o outro não. É a sociedade que diz, não vamos adulterar não. Bom, por que você está dizendo que não pode isso, se você está sonegando o padrão perfeito? Para alguém que diz que Deus não existe regra para ele. Matar pode, inclusive, ele ser morto. Podem matá-lo, porque não existe padrão do certo e do errado. Porque se você tirou a perfeição, o padrão de Deus absoluto, você arrebentou com a sociedade. Aí o texto bíblico vem dizer o seguinte: que se o Senhor não edificar a casa, pois é, não vai ter valor moral absoluto. Se Ele não construir, se Ele não guardar, se não partir dele, a sociedade não anda, não vai para frente, não progride. Não existe algo que defina o que é bem e o que é mal, o que é correto, o que é certo, porque tirou Deus, acabou com o padrão absoluto. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. A mesma sociedade que quer tirar Deus é a mesma sociedade que vem de forma cheia de demagogia defender que não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo outro. Bom, pastor, é inútil a vida sem Deus? É. O texto bíblico está dizendo que é inútil, inclusive uma sociedade. Porque essa sociedade que diz não precisar de Deus, o que ela vai acabar é se matando. Então, por que Deus não deixa essa sociedade morrer? Deus não deixa essa sociedade morrer pela sua graça comum. Porque essa sociedade que quer tirar Deus, Deus não se deixa ser tirado. Porque se Deus falasse, ok, Brasil, vocês não me querem? Eu saio de cena. Você ia ver um inferno ao vivo e a cores se tornando na minha e na sua vida. Por que isso não acontece? Embora pessoas, embora governos queiram isso, Deus não deixa isso acontecer, porque Deus sabe que existe um povo aqui
que tem a sua vida valorosa e preciosa, porque ele habita nesse povo. Por causa desse povo, isso não se tornou um inferno. Tira os crentes da terra. Escute aqui. Tire os crentes da terra. Você vai ver o que é inferno. Tá ruim? Essa igreja que você tanto critica, esse povo, pois é. Tira esse povo da face da terra, você vai ver o inferno estabelecido. Sabe por que não está pior? Não está pior por causa dos filhos de Deus. Não está pior por causa dos crentes. Não está pior porque no meio desse rebanho gigantesco que a gente chama de evangélico, tem um povo ali que não se curva a Baal. Tem um povo ali que não se rende à carnalidade. Tem um povo ali que ama a Deus de todo o coração. Por causa desses, o Brasil ainda não se tornou um inferno. E por causa desses, Deus estende a sua mão e abençoa. É inútil uma vida sem Deus. A segunda área que eu quero te mostrar. Sem Deus, não há valores sociais. Não há valores sociais. O verso diz assim, o verso 1 no final: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos entender o que é sentinela? Sentinela era um guarda. Ele ficava num lugar estratégico de uma cidade, vigiando. Ele está aqui, 24 horas. Os turnos são trocados. Aquela sentinela não pode ser deixada em nenhum momento sem guarda. Fica ali, na butuca, o tempo todo. Na hora que vem um ataque, o sentinela dava um grito para o seu exército: estão nos atacando! O exército todo se preparava para se defender, para guardar a cidade, para proteger a cidade. Pois é, a Bíblia está dizendo o seguinte: que embora você possa ter o sentinela, embora ele possa vigiar, sem Deus, ele vai ficar ali 24 horas. A butuca, 24 horas, vigiando. Estou vigiando, estou dando meu melhor, estou dando o meu melhor. Porém, a Bíblia está dizendo, vai ser em vão. Você vai estar ali, na butuca, atento, mas toda a sua atenção, toda a sua visão, tudo aquilo que você está dedicando, o resultado vai ser um bafo. Você não dá conta. Você pode vigiar, mas proteger a cidade é só Deus que protege. Embora você seja ali alguém que anuncia para o exército, isso você pode fazer, você pode. Mas se Deus não colocar a mão, não existe proteção alguma. Você está compreendendo o que eu estou falando? É inútil, meus irmãos, a vida sem Deus. Eu gosto demais de uma ilustração. Eu contei essa ilustração e uma pessoa falou: pastor, que bacana, pude entender melhor a vida. Disseram o seguinte, é uma história, não é verídica, mas dá para a gente usar a história para aplicar na nossa vida. Um astronauta foi para o espaço, deram-lhe para ele 2 pílulas. Uma continha o poder da vida eterna. Ao beber, viveria para sempre. A outra, ao tomar, morreria imediatamente. A missão era o seguinte: você vai para lá, dependendo do resultado, você toma. A que você vai viver para sempre, ou a que você morre imediatamente. O astronauta foi para o espaço. Foi. Chegando lá, a sua nave teve um problema. Ele está no espaço. E ele pensou o seguinte: o que eu faço agora? Minha vida no espaço não tem sentido. Vou viver eternamente aqui, eternamente sozinho? Eternamente no espaço, eternamente sem sentido? Eu vou tomar a pílula, a morte imediata. Ele foi tomar a pílula, e o problema é que na hora que ele foi tomar, ele bebeu a pílula errada. A que era para ele morrer imediatamente, ele tomou a pílula da vida eterna. Bom, a conclusão que chegaram é o seguinte: esse astronauta está vivendo eternamente no espaço e eternamente infeliz. Essa ilustração mostra para mim o seguinte: bom, você pode viver nesse mundo eternamente, mas sem Deus você vai viver eternamente infeliz. Você sabe por que o céu é céu? O céu só é céu porque Deus está lá. Tira Deus do céu, não existe razão para você ir para lá. O que dá sentido ao céu, nós estamos falando de céu, o que dá sentido ao céu é a presença de Deus. Até no céu Deus é necessário. Tira Deus do céu, o céu vira o inferno. Portanto, se no céu Deus é necessário, sendo o céu, você imagina então nessa terra, onde esse caos
está estabelecido. Deus é ou não é necessário? É claro que é. Mas, embora a gente saiba, tem muitos loucos querendo tirar Deus da história. Aí está fazendo igual astronauta, vivendo eternamente, mas eternamente sem sentido. Eternamente com um vazio. Eternamente solitário. Eternamente como um bafo. Aí eu vou encerrar em terceiro lugar. Eu disse em primeiro lugar o seguinte: sem Deus não há valores morais objetivos. Segundo, sem Deus não há valores sociais. E em terceiro lugar, sem Deus não há propósito na nossa existência. Você sabe por que você está aqui? Século 21, 2021. Sabe por que você está em Alto Caparaó? Você sabe que você tem a idade que você tem, nasceu na família que você nasceu, vive na igreja que você vive, você sabe por quê? Porque por detrás disso tem um arquiteto, tem um planejador, tem alguém que pensou nisso, e estabeleceu isso, determinou isso, de modo que a sua vida tem sentido quando você vive a sua vida com esse Deus que projetou a sua existência. Sem Deus, para que você existe, irmão? Não, eu te faço uma pergunta de coração, responda, por favor. Para você, qual a razão da sua existência aqui se você tirar Deus da sua história? Rapaz, você vai ser, pode ser, tomara que seja, você consiga ser o maior produtor de café, um homem mais rico, um homem mais endinheirado, você tem assim, sabe, para fazer igual o Silvio Santos, jogar de aviãozinho, rapaz, você nadou de braçada, a sociedade te aplaude, rapaz, que coisa boa, pois é, daqui a pouco você está debaixo de 7 palmos, e aí, para quê? Eu te pergunto para quê? Tem sentido? Você, embora acumulou tanto, o tanto que você acumulou, você nunca abençoou, você nunca foi generoso, você viu pessoas necessitadas do seu lado, e você, por olhar só para o seu umbigo, você fechou os olhos, você engordou, você ficou, sabe, cheio de riqueza, cheio de poder, e pessoas morrendo, você chegou no final da sua vida, e para quê? Para que isso tudo? Aí você casou, aquele que casou com essa expectativa, pois é, casei agora. Não tem sentido. Você vem na igreja, aí você vem na igreja, embora tenha gente ali que tenha Deus no coração, você vem na igreja, mas você que não tem Deus no coração, rapaz, só revelou a sua mais pura ignorância, a sua mais pura sequidão, o seu mais puro vazio. Pois é, você esqueceu que achou que igreja supre Deus. Você achou que casamento supre Deus? Você achou que essas coisas que você vê fazem o papel de Deus? E não fazem. Ou você se enche de Deus e essas coisas virão, mas não virão com a mesma intensidade e necessidade, e a sua vida vai adiante. Porque você imagina, né, irmão? Você está cheio de Deus. Sua vida tem sentido. Se você namora ou não namora, você precisa de alguma coisa para você realizar? Rapaz, você tem Deus. Se você está solteiro bem. Se você está casado bem. Se você tem filho, você está filho bem. Você sabe quem você é filho do Pai, você é filho do dono, você é filho do Criador. Eu sei quem eu sou, eu não preciso de coisas para atrelar a minha vida, para fazer da minha vida ter sentido. Eu tenho aquele que me dá sentido. Aí você vê uma geração que, por não ter aquele que dá sentido à vida, fica procurando em coisas. Alguns vão para o dinheiro, outros vão para o sexo, outros vão para a prostituição, outros vão para a carnalidade, outros vão para as drogas, outros vão para as bebidas. Pois é, estão procurando Deus onde Deus não existe. Só existe sentido na vida quando Deus faz parte dessa vida. Embora você respire, embora você ande, fale, viva no meio de gente de Deus, sem Deus você é apenas um vácuo. O problema é que tem muita gente só percebendo isso no final da vida. Vivi 80 anos. É como um homem lá em São Paulo, presbítero, hoje já está com o Senhor, mas na época era presbítero lá da igreja do reverendo Arival, igreja presbiteriana de Pinheiros. Fui para lá em 2012, no final de 2011, ele falou assim com a gente no carro. Gente, ele foi o dono, lá em São Paulo não chama CEMIG, aqui a companhia de energia chama CEMIG. Ele foi o dono da companhia de energia daquela região em São Paulo. Então, é pobre? Você não sabe o que é ter dinheiro. O cara nadava no dinheiro. Com 72 anos ele se converteu. Ele falou com a gente no carro. Estava Ramon, eu e mais uma turma de outros seminaristas. Ele falou assim, gente, eu vivi 72 anos da minha vida inútil. Ele falou, se eu tivesse
esse privilégio. Eu queria nascer de novo, mas nascer de novo pertencendo ao meu Pai. Que pena que eu vivi 72 anos inútil. Agora, daqui para frente, tudo que eu vou fazer vai ser para a glória de Deus. Foi um dos homens que mais foi auxílio no ministério do reverendo Olival, lá em São Paulo, enquanto esteve vivo. Estava aposentado, bem financeiramente, falou, agora o resto da minha vida, se eu viver mais 10, 20, 30 anos, eu vou viver fazendo o que eu nunca fiz na vida. Por quê? Porque agora ele encontrou o que dá sentido na vida dele. Agora ele encontrou o que de fato dá significado, dá valor à nossa existência. Então, eu termino dizendo, jovens, adolescentes, homens e mulheres, escute-me. A sua vida só tem sentido com Deus. É louco você, não precisa da igreja. Pois é. Você está esperando em Deus apenas por essa vida? Você vai dizer daqui a pouco que você não precisa da igreja. Daqui a pouco você vai precisar falar que não precisa de crente. Porque na cabeça do ateu, não crer é ser mais sábio. Na cabeça de quem sai da igreja, eles são mais inteligentes do que nós. Sabia? O sujeito sai da igreja e critica a gente que fica. O que sai diz o seguinte, turma de bobo, seguindo o pastor. Pois é, ele que saiu se julga mais sábio do que aquele que ficou. É igual o sujeito que sai da igreja e fala, ninguém foi atrás de mim. Já ouviram isso? Saí da igreja, ninguém foi atrás de mim. Bom, você que saiu e está criticando aqueles que ficaram? Os que ficaram é que tem que ser aplaudido. Você saiu, você abandonou. É claro que a gente tem que ir atrás, não estou falando que a gente não pode pastorear e tentar restaurar essa pessoa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quem sai se julga mais sábio do que quem fica. Quem vai se julga mais inteligente do que quem permanece. E quem é o mais inteligente? É o que foi, abandonou, ou é o que permaneceu durante anos? Apesar das dores, apesar dos traumas, apesar das batalhas, se manteve fiel. Quem é o mais sábio aos olhos de Deus? Portanto, homens, mulheres, escute-me. A sua vida na igreja só tem sentido se colocar Deus na sua vida. A sua vida no seu casamento só tem sentido, o seu casamento só tem sentido se você entender que essa realidade visível comunica uma invisível. A sua vida não é apenas aquilo que você vê, a sua vida vai muito além. Aí Paulo concluiu na minha cabeça, ele entendeu isso, ele disse o seguinte, se a nossa vida, se você espera somente para esta vida em Deus, você é o mais infeliz de todos os homens. Sabe o que ele entendeu? Que embora a gente seja um ser físico, a gente é um ser espiritual. Ele está falando, olha, vivam a vida nas duas dimensões. Vivam sabendo que vocês têm coisas físicas, materiais, têm. Mas a nossa vida não se resume só nas materiais, nas físicas, naquelas que vemos. A nossa vida é muito maior do que isso. Nós somos seres espirituais. Embora a carne possa estar satisfeita, como Salomão, Eclesiastes 2, leia depois. Nada neguei a minha carne, ele diz, nada neguei a minha carne. Tudo que a minha carne quis mulheres. Só tive 700 mulheres e 300 concubinas, só pouquinho. Eu quis bebida, bebi dos melhores vinhos. Eu quis dinheiro, tive do melhor do que o dinheiro pode proporcionar. Resultado, Salomão, qual a conclusão que você chegou? Eu cheguei à conclusão que tudo é vaidade. Tudo é vácuo. Tudo é vácuo. Sabe por quê? Embora Salomão foi tão sábio, achou que a vida se resume apenas a esta aqui. Achou que o Alexandre se resume nesse 1,74 m de altura. Achou que o Alexandre se resume nesses 80 quilos, 85 quilos. Achou que é isso. Bom, embora eu seja isso, eu sou muito mais além. Eu sou um ser espiritual que precisa de Deus para dar sentido a esse ser físico, carnal e material. Você precisa de Deus, irmão. Nécio, louco é aquele que quer tirar Deus, que diz Deus não existe, mas sábio é aquele que, pela graça do Senhor, falou, Pai, preciso de Ti. Eu careço. Dá sentido à minha vida. Dá significado à minha vida. Faz o Senhor ser tudo para mim. Porque embora eu possa não ter nada nessa terra, se eu tiver o tudo realizado, satisfeito, pleno, eu sou por toda a vida.